Para você que não é das antigas, este foi o falecido ator Cláudio Cavalcante, que morreu em setembro de 2013. Ele teve um problema de coluna, fez cirurgia e foi mal sucedida. Ele morreu aos 73 anos, portanto ele foi muito famoso na Rede Globo, com inúmeras novelas. E aí você vai ver neste vídeo o quanto o inferno nos ilude, principalmente as pessoas de mente fraca, porque as palavras são lindas. Supostamente o espírito de Cláudio Cavalcante vive feliz e encontrou os amigos e a própria mãe. Como o inferno engana. Vamos assistir. Antes de você assistir esta armadilha fantasiosa do inimigo, eu pergunto, tá gostando do canal? Por favor, se inscreva. Vocês não vão acreditar na sabedoria e no amor contidos nessa carta. Ainda mais surpreendente é o que Cláudio Cavalcante está fazendo do outro lado da vida. Agora, vamos mergulhar nessa carta emocionante e cheia de ensinamentos valiosos. Olá, meus irmãos. É com muita emoção que escrevo essa carta através do meu irmão em Cristo. Depois de muito esforço e dedicação, finalmente consegui me comunicar com vocês para contar um pouco sobre minha passagem para o outro plano. Tudo começou após a minha cirurgia na coluna. Eu pensei que seria apenas mais uma etapa da minha vida, mas as coisas tomaram um rumo completamente diferente. As complicações foram surgindo e eu me vi internado na UTI do Hospital Procardíaco, no Rio de Janeiro. Confesso que, a princípio, não entendia muito bem o que estava acontecendo comigo. Meu espírito já estava mais para cá do que aí, mas eu não tinha essa noção. Tudo estava muito confuso e eu me sentia perdido. Enquanto eu estava desacordado, minha família e amigos rezavam e lutavam incansavelmente para me ajudar a sair daquela condição. Meu genro, que também era meu médico, Carlos Eduardo, estava muito preocupado e já tinha feito de tudo para me ajudar, mas infelizmente, quando o plano é divino, não existe ciência que possa mudar. Eu sentia muita pena de vê-lo sofrendo por minha causa. Quando eu estava prestes a desencarnar, eu não sabia o que esperar. Eu estava desacordado e, de repente, comecei a ver espíritos rodeando meu quarto. Eu não os conhecia, mas parecia que estavam organizando algo. Fiquei intrigado, mas ao mesmo tempo com medo do que poderia acontecer. No momento exato do meu desencarne, uma figura muito iluminada entrou pela porta do meu quarto, mesmo fechada. Não era possível ver o rosto, pois estava muito brilhante, mas eu senti a presença amorosa e acolhedora. Quando chegou bem perto, eu pude ver que era minha mãe. Ela tinha um lindo sorriso no rosto e parecia não ter envelhecido. Ela me disse: "Venha, meu filho, venha morar comigo." Eu sabia que era hora de partir, mas fiquei feliz por saber que ela estava lá para me receber. A passagem foi feita junto dela. Quando cheguei do outro lado, fiquei estupefato. Eu não conseguia acreditar que eu estava no mundo dos espíritos. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a sensação de que já deveria ter estado ali antes. Minha mãe me levou até um lugar que parecia um hospital, onde fiquei sendo cuidado, pois ainda me sentia muito fraco. Deitei numa cama e algumas pessoas vieram todos sorrindo e me dando boas-vindas. Achei tudo isso estranho. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti em paz, sabendo que minha mãe estava ali comigo. De repente, tudo ficou muito claro para mim. Nada daquilo era um sonho. Tomei um choque. Eu percebi que eu tinha morrido mesmo, mas depois do choque que eu tomei percebi que não tinha nada a temer. A sensação de paz e calma que eu senti era indescritível. Eu não sentia mais dor, nem cansaço, nem medo. Tudo parecia tão natural e certo, como se eu estivesse finalmente em casa. Enquanto eu estava sendo cuidado, eu aprendi muito sobre o mundo espiritual. Eu descobri que, embora a vida física tenha chegado ao fim, a vida espiritual continuava e era tão real quanto a vida na Terra. Eu também descobri que minha mãe estava cuidando de mim o tempo todo e que ela estava feliz por eu estar lá com ela. Eu conheci muitas pessoas no hospital espiritual, pessoas que tinham passado por situações semelhantes à minha e que estavam lá para se recuperar. Todos eram muito gentis e acolhedores,
e me fizeram sentir muito bem-vindo. Eles me ensinaram muitas coisas sobre o mundo espiritual, sobre a evolução da alma e sobre como a vida física é apenas uma parte de uma jornada maior. Passei algum tempo lá, mas não tinha certeza de quanto tempo havia passado. Eu perdi a noção do tempo, pois estava em um lugar onde o tempo parecia não existir. Um dia, minha mãe veio me buscar e me levou para casa. Foi então que eu percebi que casa era um lugar muito diferente do que eu imaginava. Era um lugar de luz, amor e paz. Era um lugar onde eu podia ser eu mesmo, sem julgamentos ou medo. Era um lugar onde eu podia crescer e evoluir como ser humano. Chegamos à nossa casa e eu fiquei emocionado ao ver como era bonita e acolhedora. Era um lugar onde reinava a paz e o amor. Minha mãe me mostrou o meu quarto e eu me senti grato por ter um lugar para descansar e me recuperar. Durante os dias que se seguiram, eu comecei a explorar o novo mundo em que vivia. Eu descobri que havia muito a aprender e que eu ainda tinha muito a evoluir. Desde então, tenho vivido no mundo espiritual, aprendendo, crescendo e evoluindo. Eu vejo a vida de uma maneira muito diferente agora, e sinto uma gratidão imensa por cada momento que tive na Terra. Eu ainda sinto saudades da minha família e amigos que ficaram para trás, mas sei que um dia nos encontraremos novamente, em um lugar onde a separação não existe mais. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia saudades da vida que eu havia deixado para trás. Eu sentia saudades das pessoas que eu amava e que ainda estavam na Terra. Eu queria dizer a elas que eu estava bem e que eu ainda estava presente em suas vidas, mesmo que de uma forma diferente. Então, minha mãe me disse que eu poderia visitá-las em sonhos e em momentos de meditação, quando tivesse bônus para isso. Eu fiquei aliviado por saber que ainda poderia estar perto das pessoas que eu tinha saudades. Depois de muito tempo vivendo nessa colônia espiritual, ajudando as outras pessoas e sendo ajudado, comecei a perceber que algo estava acontecendo comigo. Certa vez, um espírito mais experiente me disse que, com esse trabalho que eu estava fazendo, eu receberia algo como um bônus, algo que me daria alguns direitos. No início, confesso que fiquei um pouco confuso, pois eu pensava que essa ideia era parecida com a do salário no plano físico. Mas, com o tempo, eu fui entendendo melhor o porquê era assim. Esse bônus que eu recebi me permitiu visitar algumas pessoas que amo na Terra. Pude aparecer em sonhos para elas e dizer que tudo ficaria bem. Foi uma experiência incrível, e eu pude sentir uma grande felicidade em meu coração ao ver que as pessoas que amo estavam bem e felizes. O tempo foi passando, e um senhor de nome Arnaldo Prestes me procurou. Eu nunca tinha visto esse senhor antes, mas ele parecia ser alguém de uma hierarquia mais elevada na colônia, pois suas vestimentas eram diferentes das que eu costumava ver por lá. Ele me disse que eu estava sendo observado desde quando tinha chegado na colônia, e me explicou que tudo o que fazemos e aprendemos na Terra fica guardado e não é esquecido. Arnaldo me chamou para integrar um grupo, e eu pensei que era algo relacionado a teatro ou alguma peça, mas era algo muito mais sério do que eu imaginava. Ele me disse que, por eu ter trabalhado na política e entender bem sobre isso, eu iria integrar esse grupo e trabalhar em conjunto para o bom funcionamento da colônia. Ele me levou para algo que se assemelhava a uma prefeitura, e lá me apresentou a mais 4 pessoas. Ele me disse que eu iria aprender tudo com eles e que eu, junto deles, seria o responsável pela comunicação com as outras colônias. Fiquei um pouco nervoso, pois nunca imaginei que seria escolhido para algo tão importante. Mas, ao mesmo tempo, senti uma grande alegria por ter a oportunidade de ajudar ainda mais as pessoas na colônia. Eu me tornei o Relações Públicas do Além, algo que nunca passou pela minha cabeça antes. E, mesmo com saudades da Terra e de vários amigos que lá ficaram, eu sei que todos estão passando por um momento conturbado no que tange a política do Brasil. Mas eu digo a eles, tudo isso é um processo, tenham calma e acreditem no Mestre Jesus. Um dia eu volto a comunicar. Fiquem em paz.
Foi lindo o que ouvimos, o céu se fazendo de inferno ou o inferno se fazendo de céu. Essa é a realidade, gente. Deixe seu comentário gentil.